Iniciando mais um Fala Comigo Direito, mais um episódio, Fabiana. Mais um? Quantos já foram? Ah, Fabiana, já me perdi. Já me perdi. Mas o negócio tá ficando bom, né? Tá ficando com bom. certeza. E o nosso episódio hoje deve ser, assim, eu diria que, no mínimo, intenso. Pô, com certeza. Né? Uma delegada entrevistando um coronel. Exatamente, agora aqui, olha... Agora o negócio vai ficar... Aqui tá seguro. Tá seguro, né? Seguro. Graças a Deus, né, Fabi? Graças a Deus. Mas é um prazer receber o senhor, coronel. Coronel Cunha, comandante do CPMA. É isso? CPA M7. CPA M7. Qual que é a sigla para o pessoal que está nos assistindo? Isso, é o Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7. Certo. Esse é o significado da sigla. E esse abarca o quê? Um comando de policiamento de área, ele é como se fosse um comando regional. Tá. Né? Então, assim como os batalhões têm as companhias, o CPA tem os batalhões. Certo. Então nós somos, o CPA M7 ele é formado por 4 batalhões. Né? O 15º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, que faz a região de Guarulhos. Guarulhos inteiro? Não, uma parte. Mas o fundo ali de Guarulhos, bairro dos Pimentas ali e tal, comigo já começa, já é a área do 31º Batalhão. Aí 15º Batalhão, que faz Guarulhos, só Guarulhos. O 31º Batalhão, que faz Guarulhos, mais, né, o trecho mais profundo ali, Santa Isabel e Arujá. A gente tem o 26º Batalhão, que é responsável por 5 municípios, que é Mariporã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar e Caieiras. Né? Então, o 26º Batalhão. E nós temos o 10º, que foi o último batalhão a ser criado, o 15º BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais, que foi criado há 2 anos atrás, 2022. Né? Inclusive foi o último BAEP a ser criado. Né? Então isso totaliza cerca de 1.800 policiais. E me fala uma coisa, cara, é de Guarulhos para Caieiras, então é uma extensão territorial muito grande, absurda, né? São é enorme, você imagina? 1.500 quilômetros quadrados. É muita coisa. 200 mil habitantes, mais ou menos. É muita coisa. Uma extensão muito é um desafio grande, muito grande. Um milhão, mais de 1 milhão está aqui na cidade de Guarulhos. Né? Tanto é que tem 2 batalhões aqui na cidade. Sim, né? sim. E se perceber, Fabi, a gente tem uma seccional em Guarulhos, que abrange, eu acho que grande parte dessa área que o coronel atua. Sim. E ele pega uma outra seccional também. Ele pega de Caieiras, ele pega tudo macro já. Ele pega Caieiras, pega Francisco Morato. Toda a região. Mariporã também. Mariporã, que é outra. Pega Mariporã inteiro o seu... Pega o Mariporã inteiro. Mariporã, Francisco Morato, Franco da Rocha, Cajamar, acaba pegando umas 5 seccionais aí, se a gente puxar para a Polícia Civil. É uma área muito grande. E, coronel, me dá uma informação. Qual é o maior desafio hoje de um comandante nessa área aqui? Olha, bom, primeiro, o desafio, assim, do tamanho, né, da nossa área, da nossa circunscrição, isso foi realmente me espantou, né? A gente estava acostumado a comandar um batalhão, né? Então, eu tive... Na verdade, a boa parte da minha carreira, eu fiquei lotado no comando de policiamento de trânsito, né? Eu fui lá, quando me formei, fui para lá, né? Fiquei basicamente até o posto de major. Quando eu fui promovido a tenente-coronel, eu fui para a região de Itaquera, o 39º Batalhão. Também bem populoso lá, né? Também muito populoso, né? Uma área que pega ali Itaquera, a cidade de Carvalho, né? Então, também para mim foi um grande aprendizado. Pega ali a Arena Corinthians, a Arena Neoquímica. Sim. Então, mas aí, quando você sai dali, vem comandar uma região como essa, então, para mim foi um grande desafio. E assim, não bastasse o tamanho do desafio, né, por conta são 1.500 km², etc., a gente tem dentro desses municípios a cidade de Guarulhos, né? A cidade de Guarulhos é uma cidade pujante, né? A gente estava falando sobre isso, acho que depois da capital é a segunda cidade mais populosa do estado. Sim. Né? Você pega em PIB, é o 3º maior PIB do estado, né? E o 10º do país, acho que tem PIB maior do que muitos estados. Sim. Né? A gente tem aqui o aeroporto como eu falei, o aeroporto internacional, que é uma das principais entradas, né, do país. Né? Tem ali uma questão logística também muito grande ali no aeroporto. Trânsito de pessoas, imenso. Isso, é absurdo. Então, assim,
que é um dos maiores aeroportos do mundo, né? Ele é, se não me engano, acho que é o maior da América do Sul. Da América Latina. Da América Latina, né? Eu acho, né? Da América Latina. E um dos maiores do mundo. Sim. Então, assim, o maior do Brasil, óbvio. Então, tem uma parte logística forte que a gente tem ali, isso impacta na segurança, porque a gente tem ali, né, o transporte de moedas, né, transporte de produtos têxteis, farmacêuticos, etc. Então tudo isso chama muita atenção. Carga, então realmente, né? Carga. entendeu? Exatamente isso aí. Então, assim, Guarulhos, a gente tem aqui uma cidade sendo cortada por grandes rodovias, Fernão Dias, Dutra, Ayrton Senna, rodovias estaduais e federais. Então, Guarulhos, eu acho que realmente é um centro nervoso, assim, que realmente a gente fica... eu tenho aprendido nesses 6 meses, desde que eu assumi, eu tenho aprendido muito, a gente tem um foco muito grande aqui na cidade de Guarulhos. Obviamente, sem perder o foco nos demais municípios, mas Guarulhos realmente tem. Mas isso, assim, tem sido... facilitado por conta, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, por conta das parcerias, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebido pelas forças amigas, forças de segurança. Então, muito bem recebido aqui pelo Dr. Severo, que é, né, o seccional, então muito próximo. Não isso que, é muito bom, né? Não que a gente não fosse, a senhora está lá em São Paulo, mas a gente não tem esse contato. Isso, né? faz isso uma ajuda falta muito. Danada, esse contato, esse diálogo, exatamente. na verdade. Precisa Precisou de alguma coisa, liga aqui e tal. Facilita a vida muito. não só da Polícia Civil, como da militar, como da todo população mundo, em da si. população. Então, Quem ganha com a comunicação Com certeza. é o cidadão. É o cidadão de bem. É o cidadão. Ele ganha e, assim... Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana, então está aqui o secretário Pontes, né, que eu já conhecia, ele é policial rodoviário federal, eu já conhecia o Pontes da época. O Pontes, está aposentado, né? Está cuidando da guarda, né? Então eu já conhecia na época que eu estava no trânsito, eu trabalhei muito tempo nas marginais ali, então o Pontes, nesse período, ele estava ali na região, né, o próprio Borota, que é o comandante da guarda, então é tudo muito, telefone e tal, isso ajuda, né? Guarulhos realmente é uma cidade muito... Eu posso falar isso, isso não é só percepção, a gente vê que ela é muito bem policiada, então aqui pela própria Polícia Militar, como eu falei, a parceria com a Polícia Rodoviária Federal, entendeu? Então isso ajuda muito, essa questão aqui você tem uma GCM extremamente atuante, são 800 homens. O que é diferente da capital também, que não é tão, que a GCM não é tão atuante como na macro São Paulo. Isso, né? muito atuante. Então isso, de uma certa forma, a gente acaba... isso acaba dando uma dispersada na nossa energia, então a gente consegue atuar de forma conjunta. E, né, qualquer problema que a gente já tem, eu ligo para o Dr. Severo, está com uma ocorrência mais ou menos assim, enrolada no DP, pera aí rapidinho, já vejo. Então isso ajuda muito. Sim. Então, e não é à toa, por isso que eu falo, Guarulhos recebeu de novo o prêmio lá foi considerada a cidade mais segura pelo mapa da violência em 2022, mais segura, a cidade com mais de 1 milhão de habitantes mais segura do Brasil. Sim. Eu tenho certeza que é por conta dessa parceria, né? A gente tem que falar que segurança pública, a gente sabe que tem aquela teoria das correntes, mas é exatamente aquilo. Então tem a corrente, são vários elos, né, onde você tem lá, né, o sistema policial, você tem o sistema legislativo, o sistema judiciário, você tem o sistema prisional, né? E é importante que todos esses elos estejam bem unidos, né, ali, transversalizados, um dependente do outro. Porque, na verdade, dá um bem comum, né? Porque, na verdade, quando um desses elos se rompe, o que facilita é a criminalidade. Exatamente a criminalidade, quem ganha, na verdade, ela se apinhora desse tipo de racha entre as forças de segurança pública e acaba crescendo naquela determinada região. Quando vi, até é uma forma de controle social isso, saber que as polícias se comunicam, estão estruturadas entre si, e cada um faz o seu trabalho de forma harmônica, né? Exatamente, a gente costuma dizer que nenhum elo é tão forte quanto, nenhuma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, a gente um elo fraco compromete toda a corrente. Engrenagem, então, né? exatamente isso aqui. Então, e aqui eu pude perceber exatamente isso. Então, está tudo muito bem, né? Assim, não queria pelo menos da nossa parte das forças de segurança, aqui está tudo muito bem, a gente fala, né, falando a mesma linguagem, a gente se entende muito bem. E como o senhor falou, quem ganha com isso é a população, é o cidadão de bem. É o cidadão de bem que ganha com isso. É isso. E me fala uma coisa, qual que é o maior problema que o senhor enfrenta em Guarulhos com relação à segurança pública? Qual que é a grande dor de cabeça? Eu não sei se dor de cabeça, eu vou falar assim, hoje um problema hoje que a gente não consegue controlar é a questão dos furtos.
né? Então, furto, porque o roubo é diferente. Então, o roubo a gente ainda tem um certo controle. Normalmente, a pessoa que é roubada, ela fala que foi roubada naquele ponto ali e tal. Então, né, o roubo de veículo, o furto de... Mas o furto, esse furto que acontece por mim em estações de trem, a senhora deve saber, lá, deve ter o mesmo problema lá na região da senhora. Muito. Né? Isso, na verdade, eu acho que é a nível estadual. Estadual. Verdade, É estadual. Então, nem... fica difícil da gente combater o furto hoje, né? É furto de motocicleta, furto de celular, são os grandes... Furto de documentos, etc. Isso entra no nosso indicador, a gente não consegue derrubar, porque assim, a pessoa, ela, de repente ela foi furtada lá na estação da Sé. Só que ela vem aqui para Guarulhos aqui, dentro do trem, então vai registrar aqui, como ela vai em Guarulhos, ela vai registrar no DP aqui, faz lá o boletim como se fosse em Guarulhos. Então, essas questões, né? Às vezes tem um furto de algum pertence dentro da empresa, vai lá e como é que a polícia vai investigar isso? Um furto dentro de uma empresa, etc. Então, assim, eu acho que esse é um problema difícil de a gente controlar, mas eu acho assim, hoje o nosso grande desafio, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, é o combate ao crime organizado. Sim, sim. Esse, né, realmente, isso é um problema e eu falo aqui, eu creio que tanto o delegado-geral quanto o comandante-geral da Polícia Militar, o próprio secretário Derrite, né, tem dado uma atenção especial para isso. Eu tive a honra de receber lá os promotores de justiça do GAECO aqui da região, entendeu? E é feito um trabalho muito próximo, também foi uma outra surpresa minha, porque pela primeira vez eles foram, né, os promotores de justiça foram lá visitar, conhecer, uma coisa bem informal, e trabalhando, já trabalha em parceria, mas a gente pôde ver isso aí lá, né, trabalhando. O senhor diz na passagem de comando? Não, foram lá no meu gabinete lá. No teu gabinete. Porque a gente tem com a nossa parte de inteligência lá também, eles trabalham muito próximos. Então, toda hora desencadeando, e deve ser assim também com a Polícia Civil, sim, toda hora desencadeando operações. Isso ajuda muito. Então, eu acho que hoje, eu acho que também a gente tem que dar uma atenção especial para essa questão. Porque, na verdade, o crime organizado, ele está muito especializado, né? Tá. Ele está sempre um passo à frente Infelizmente, né, Fabiana? Infelizmente, porque hoje, com a questão do PIX, com as questões eletrônicas, isso acaba dificultando muito a enraizado também em tudo quanto é lugar, né? Enraizado, tem os seus tentáculos em tudo quanto é lugar. Então isso aí acho que deve dificultar muito a questão da investigação, etc. Então eu acho que esse não é um grande desafio só aqui em Guarulhos, não, acho que em todo o estado. Mas o que a gente pode dizer hoje é que, pelo menos no estado de São Paulo, não tem um lugar onde a criminalidade domina, falando, não, ali a gente não entra. Ali não. Isso não tem, isso é muito bom. Isso a gente fala com orgulho. Isso não tem. Se acontecer, se tiver algum problema aqui, então a gente sempre desencadeia. Sempre que a gente tem um problema com policial civil ou com policial militar, então a gente desencadeia uma operação que nós chamamos de Operação Escudo. Se aconteceu, por exemplo, uma tentativa de roubo. Essa Operação Escudo ficou bem famosa com o caso do policial que foi morto lá em Santos. Lá teve também lá em Santos, o Soldado Reis. Sim, lá foi uma operação escura também. Foi o filho do investigador, né, de polícia, aquele menino que era polícia. Não, mas teve, né? mas a gente teve depois aquele assassinato de um policial da rota, de dois policiais, um policial da rota e depois outros, e foi desencadeado, foi o que deu, foi quando iniciou ali a Operação Escudo. Foi na ocasião em que a Secretaria de Segurança Pública ficou estabelecida lá no litoral. Então, né, aquilo foi mas ela já acontecia anteriormente. Mas ficou mais visível isso, também, ali ficou visível. E aí depois continuou com o caso daquele policial militar, o soldado, também, que tinha um irmão gêmeo que também era soldado. Que era filho de policial civil, né? Filho do investigador que faleceu no Guarujá, salvo engano, né? Também foi desencadeado também. Muito tempo desaparecido. Foi a segunda operação que foi realizada, a segunda ou a terceira que foi realizada lá também, com esse objetivo. Então, e a gente entra em qualquer lugar, vai entrar em qualquer lugar. O que foi muito bom dessa operação é que mostrou que a Secretaria de Segurança Pública estava do lado dos policiais. Muito embora a mídia bateu muito. Do lado da população, né, também. Exatamente, muito embora a mídia tenha batido muito nessa operação, eu acho que teve respaldo do comando superior da secretaria, do próprio secretário, do governador, sim. Isso foi muito bom. Não se intimidaram com a questão da pressão da mídia, né? Polarizou, né? O que aconteceu ali foi uma polarização absurda e praticamente a gente não se ouvia ali comentários da população. Normalmente pegava ali, era a ONG tal, era não sei quem, mas a população batia palmas. Então, mas batia palmas. Porque estava muito queria a polícia lá, queria a polícia presente, etc. Mas acabou se polarizando. A verdade é uma só, doutor Eduardo. O cidadão de bem não se incomoda com a presença da polícia. Muito ao contrário. Não se incomoda nem com a abordagem. Nem com a abordagem da PM, né? A PM aborda, estava falando isso agora com o coronel ali nos bastidores. Às vezes a gente é abordado e tem pessoas que não gostam, né, Fabiano? Sim, mas eu acho que
tem... Estamos fazendo o nosso trabalho, essa é a grande verdade. Né? Não tem o nosso trabalho. Não, e isso traz um certo conforto também. Certeza. Tem alguém abordando, não deve nada pro judiciário. Tá, e eu vou dizer, eu tenho um grande amigo, um colega que é delegado, que trabalha, que exerce suas funções no litoral, e ele falou que há uma realidade no litoral antes da Operação Escudo e após a Operação Escudo. Então, hoje o litoral ele é muito mais seguro, porque realmente a criminalidade ela estava querendo dominar. E aí com aquela operação massiva lá, eu acho que deu uma boa recuada. E os números, eu acho que acho que queda de 40% nos então, roubos. É outra realidade. Sim, não tem como falar que não foi bom, como não foi bom. Sucesso, não foi sucesso. Os números falavam por si só. Não vai acabar a criminalidade, né? Não vai acabar. Não vai acabar. Isso porque a criminalidade está enraizada na sociedade e que ninguém... Não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Assim, ninguém tem essa pretensão de acabar. Mas, Fabiana... Controlar. O nome é o controle. Mas, Fabiana, já teve no Rio de Janeiro? Já, gosto muito do Eu Rio de me Janeiro. sinto desprotegido no Rio de Janeiro. Sim. Essa é a minha sensação no Rio de Janeiro. Quando eu chego em São Paulo, eu me sinto acolhido aqui em São Paulo. Pode ser só percepção, mas a gente não vê o que acontece no Rio de Janeiro acontecer em São Paulo, Coronel. E eu tenho certeza que isso é por conta das polícias. Porque é exatamente isso. Aqui em São Paulo não tem lugar em que a polícia não tem acesso. Não, isso não existe em São Paulo. E no Rio de Janeiro, infelizmente, a gente sabe que tem lugares que a polícia nem consegue. Acho que talvez pela o relevo, a logística, né? Topografia, etc. Já dificulta por si só. Né? Exato. Então, mas ali e ali você tem uma polícia extremamente atuante e tal, também, mas eu acho que é muito percepção também. A todo momento a gente tem aquela guerra de gangues, etc. Então isso acaba trazendo, né, alguém que se perde, é baleado no morro, etc. Então isso vai trazendo realmente um sentimento de insegurança muito forte em todo mundo, né? Então você fala que vai pro Rio de Janeiro, não, cuidado, eu tenho medo de passar na linha vermelha e tal. Linha amarela. Linha amarela. Não coloque no Waze, não põe no Waze. Então, isso é percepção. Né? E tanto é que o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. É o Nordeste, né? Só que ninguém fala isso. Mas é percepção. Você vê lá a questão de homicídio, etc. Né? Você vai ver que não são os piores indicadores. Está ali entre os assim, os 5 melhores até em termos de... Eu acho que entre os 10 melhores, né? Quando você vai para mas tem essa questão da insegurança. Pegando esse gancho, Coronel, me fala uma coisa. A questão do homicídio aqui em Guarulhos também está em níveis muito baixíssimos? Também. Então, isso, a Guarulhos, ela teve... A gente teve um mapa da violência que foi publicado recentemente em relação aos números de 2022. E Guarulhos é a cidade com mais de 1 milhão de habitantes que está com os melhores índices, com mais de 1 milhão de habitantes, os melhores índices de homicídio. Aliás, o estado de São Paulo, ele teve agora, né, o menor índice nos últimos 25 anos. A verdade é que o homicídio é um crime, graças a Deus, que ele... a gente brinca na delegacia que ele está no desuso. Não dá, Fabi, a gente tem dá. Patrocínio, a gente está falando de crime, não crime patrimonial, crime doloso contra a vida, o homicídio mesmo, aquele homicídio puro. Graças a Deus é um crime que hoje a gente tá sob pouco controle. Investiga. Mesmo no DHPP, pouco investiga o homicídio. Tem muito feminicídio, a gente está falando do homicídio 121 caput. E isso, outro crime também, não sei aqui em Guarulhos também, é o estupro. O estupro com violência ou grave ameaça, que é o estupro, não o estupro de vulnerável. Também é um crime que está muito controlado. O estupro é estuprador, que tem aquele que pega na rua, mas eu acho, arrebata a vítima. Mas eu penso que isso eu acho que existe tanto a força policial tem feito um bom trabalho nesse quesito, como também esse negócio da violência contra a mulher, apesar de você estar falando do estupro, uma violência sexual. Mas eu percebo que existe um controle da sociedade, uma luta da sociedade, lutando para que isso pare, né? Para que isso... É que não se tolera mais hoje. Não se tolera. A palavra é essa, não está mais tolerável, né? Mais. Hoje é algo intolerável. Não se tolera mais, não se concebe mais, né? Hoje o que então? O que a gente tem hoje numa ascendente são aqueles crimes cometidos por confiança. Então, é aquele estupro que acontece dentro da casa. Do vulnerável. Do vulnerável, menor de idade, etc. E é difícil. Como é que a gente vai? Como é que você vai prevenir isso? Ele é silencioso. Acontece entre os parentes. Isso independe
qualquer tipo de policiamento. Sim. Depende isso está enraizado dentro daquele seio familiar. Então ele é cometido normalmente longe de olhos e de ouvidos de testemunha. Por pessoas que são conhecidas, etc. Isso aumentou muito naquele período de pandemia. Muito. A pandemia teve um pico. Na verdade, o período de pandemia aumentou demais os índices criminais envolvendo violência doméstica familiar. Muito. Exatamente. Porque as famílias passaram a ficar confinadas dentro de casa e isso acabou aumentando a questão da violência doméstica e familiar. Enfim. Mas, Fabiana, você sabe que o coronel vai passar por uma fase difícil agora, né? Nesse final de semana? Esse final de semana. Esse vai ser para todos nós, esse vai ter policiamento para tudo quanto é lado, hein, família? Como vai funcionar o policiamento aqui de Guarulhos no domingo da eleição? Eu vou falar só, olha, eu vou até falar de forma genérica. A gente vai estar aqui dentro desses outros municípios, mas vamos estar empregando 1.400 homens. Nós temos 431 escolas. Nossa, se você pegar esses 8 municípios, são 431 escolas. É muita coisa, né? Muita coisa. E a gente, como que a Polícia Militar é empregada? A gente é empregada no policiamento nas escolas, lá no local da votação, na escolta das urnas e também na segurança dos cartórios eleitorais. Sim, Mas o grande mote nosso mesmo vai ser a segurança nas escolas. A gente tem aqui na cidade de Guarulhos um apoio muito grande da Guarda Civil Metropolitana, a GCM, ela vai fazer o policiamento nas escolas municipais. Isso já tira um pouco da nossa... do peso, né? Aí fica mais nas escolas particulares e nas estaduais, né? Então isso já ajuda muito. Então, basicamente é isso. Mas vai ter o reforço do nosso BAEP, do Batalhão de Ações Especiais, vamos direcionar para reforçar o policiamento nas escolas também. Então, a gente está podendo... e assim, a gente está tendo cuidado... Tivemos uma reunião hoje lá no CPA com os comandantes de batalhão exatamente para tratar desse assunto. Devemos ter outra aí para fechar, mas eu acho que está tudo sob controle, né? E as eleições, a gente está falando do dia 6, mas ela antecede para a polícia, né? Tem o transporte das urnas, né? Então, começa sexta-feira, né? Na verdade, o sábado começa... o sábado de manhã já começa a ter toda essa movimentação e tal, depois... o policiamento na escola já começa a ter policial dentro da escola no sábado por domingo, né? Aqui em Guarulhos eu acho que não vai ter, se não me engano, acho que a gente não vai ter, me parece que vai ter ainda na região lá do 26º, mas na capital vai ter ali o policial dentro da escola. Então a gente emprega praticamente 100% do nosso efetivo, não escapa ninguém. Eu creio que a Polícia Civil não escapa ninguém, todo mundo de prontidão. Força total, a gente está chamando de Operação Liberdade, né? Então, esse tipo de operação. Mas eu acho que vai ser eu espero que seja uma eleição tranquila. Agora imagina, Fabi, porque quantos municípios nós estamos falando? Quando ela falou 8 municípios aqui. São 8 municípios elegendo o seu prefeito, elegendo seus vereadores, né? Então, tem que tomar cuidado com a boca de urna, não é isso? Sim. Tem que tomar cuidado com bebida, com arma, enfim. Tudo isso, com confusão dentro de escola eleitoral, que isso acaba tendo. Tem. Infelizmente. E aqui em Guarulhos está um pouco meio estranho, Fabio. Eu tenho visto alguns atos de violência acontecendo, eu vejo nas redes sociais. Os próprios candidatos falando de algumas coisas que têm acontecido e têm parado na mão da Polícia Civil, né? Mas a gente tem que lutar para que isso mude, né, Coronel? Nós estamos num país democrático. Essas brigas, elas precisam ficar dentro das 4 linhas, né? Elas não podem passar das 4 linhas. Infelizmente, essa eleição, particularmente, foi uma eleição marcada por muita violência. Assim, né? Então, isso reflete nos correligionários e reflete naqueles que são defensores ferrenhos dos partidos políticos. Infelizmente, foi uma eleição diferente. Isso a gente percebe, isso resvala até na própria delegacia. Houve muita polarização de brigas, de discussão até entre familiares. Outro dia, eu atendi na delegacia um pai que brigou com o genro, se bateram por conta de político. Num domingo. Aí você fala, aí você não é nem trabalho de polícia, ali você vira um trabalho de professor, de pedagogo. Um assistente social. Você fica lá dando bronca no pai, no genro, que ao invés de estar lá descansando. No conforto, estão brigando por causa de político. Então, infelizmente, mas isso tudo é muito reflexo da campanha eleitoral que nós tivemos aí, que foi muito marcada por violência, né? Ela foi historicamente uma das mais agressivas que teve. Então isso a gente vai ter que tomar muito cuidado. Isso a gente teve também reuniões
com orientações nesse sentido, já esperando uma eleição mais truncada, assim, não de votação, isso a gente, não a parte política, mas a parte da população mesmo. Sim, sim. Mas assim, a gente tem que mudar esse pensamento, a gente tem que mudar a cabeça das pessoas que vão votar, do ponto de vista que, né, nós somos uma democracia, Fabi, a gente tem que ter o direito de votar em quem quiser. E os nossos governantes precisam dar o exemplo também. Isso tem que partir deles, né? Sim. Esses escândalos que está acontecendo na televisão, isso não pode acontecer. Mas eu percebo que o trabalho fica para a polícia, né? Esse trabalho fica para a polícia, né, Fabi? Na verdade, tudo sobe pra gente. Começa na rua, a PM pega e vem para cá, para a delegacia. Tudo deságua. É isso, Fabi? Você vai no caminho da delegacia, aí você vê um acidente de trânsito e fala, daqui a pouco tá na delegacia. Aí você vem no caminho e fala, daqui a pouco tudo deságua lá, tudo. Infelizmente... A gente costuma dizer que segurança pública é um problema complexo de ordem social e educacional. Exato. Só passa a ser um problema de polícia quando os dois falham, né? Quando o educacional e o social falham. Exatamente. Aí sobra pra gente. Sim. Mas talvez... Muitas vezes não é nem caso de polícia, né? Que é a única porta aberta que ele tem. Exatamente. É o 90 que ele liga e a delegacia que ele vai. É a porta aberta. Mas independente de qualquer coisa, Fabi, quando você... eu tava falando desse coronel ali agora, você sabe da questão do acidente que eu tive, né? Do incidente que eu tive, né? Acidente não, um incidente. E a gente na hora, não tem jeito, a gente pensa no 90 na hora. É a primeira coisa, é a primeiro telefone que você nunca esquece. Não né? esquece. Deus e o 90. Deus e o 90, é um negócio impressionante. Mas assim, coronel, eu acho que a sua missão aqui em Guarulhos ela é bem complexa. A cidade é uma cidade que eu particularmente vejo que está muito bem patrulhada. Eu não ando na periferia, mas eu falo pelo centro, né, pela região central. Eu vejo toda hora ali, principalmente onde eu moro, tem sempre um comando da Polícia Militar por causa do bafômetro. Sim. Né? Isso tem que continuar, isso não pode parar. A cidade é uma cidade carente, é uma cidade que havia falado há pouco que eu acho que isso aqui é uma província, viu, Fabi? Porque todos se conhecem, todo mundo conhece alguém que conhece alguém e às vezes a gente acaba se socorrendo das ajudas através dos amigos. Mas assim, a população precisa, coronel, precisa ter a figura do Estado na pessoa do policial presente nas periferias, presente aí nas escolas, principalmente nas escolas. Eu vi recentemente um adolescente esfaqueando um outro adolescente, Fabiana. Aqui em Guarulhos? Não foi em Guarulhos, foi em São Paulo. Isso é gravoso demais. Aí a gente volta para aquilo que o coronel acabou de falar. Educação, né? Educacional, social. Social, essas coisas, esses valores precisam voltar a existir, Fabi. E infelizmente não é a polícia que vai incutir. Não. E não vai ensinar também. Ela não vai ensinar isso, a polícia não vai ensinar. A polícia antigamente já tinha um papel de ir nas escolas. A ronda escolar, tem ainda a ronda escolar. Tem o programa de policiamento ronda escolar e você tem o PROERD, né? Que é um programa de orientação e, eu esqueci agora o nome certo, e resistência às drogas. Né? Isso. E onde policiais, eles frequentam as salas de aula, você tem um cronograma e tal, e isso aí nós temos aqui também o PROERD. Né? Isso é um trabalho importantíssimo. Vamos dizer assim, é uma agulha no... Né? É um trabalhinho de formiga ali e tal, mas que é extremamente importante para a conscientização. É a prevenção primária, né? Conscientização das nossas crianças. Então tem um trabalho importante. A própria GCM também faz um trabalho muito parecido com o que faz o PROERD, na atuação nas escolas, que são normalmente escolas municipais. Mas eu acho que essa parte é importante, até para ter o contato, né, com o policial, para não ficar naquela, né, às vezes fica aquela, né, o policial ali, o homem mau e tal, para ter contato com as crianças e tal, porque para fazer o que eles fazem, os policiais tem que ter jeito, né? Eu acho que não teria jeito para lidar da maneira como eles dão. Tem que ter um treinamento. Tem treinamento, então acho que é extremamente importante, né? Até para a criança ali, os adolescentes, e, né, se acostumarem com a presença da polícia, não ficar vendo o policial como, né, o homenzinho mau ali e tal, etc. Mas alguém que está ali para servir, para proteger, então, para cuidar, acho que isso é importante. Porque isso, ele falando do homenzinho mau, isso é muito, muito interessante. Isso já é também histórico. É histórico, né? Se você não comer, a polícia vai vir te pegar. Vou chamar a polícia. Isso já é algo que é incrustado na cabeça da criança. E hoje isso tem que tirar. A polícia não vem para pegar a criança. A polícia vem para proteger. Para cuidar. Isso a gente vê muito. Mas, coronel, deixa eu fazer uma pergunta. São 4 batalhões. O senhor que escolhe os comandantes desses batalhões? Sim, mas
curiosamente, quando eu cheguei, primeiro que as pessoas que me antecederam, né, o próprio Coronel Carvalho, o Coronel Colonelo, então o CPA já estava muito bem estruturado. E coincidentemente, hoje, quem comanda os batalhões são tenentes-coronéis da minha turma, que se formaram comigo. Então isso já são todos conhecidos, entendeu? Então isso ajuda muito. É assim, às vezes pode atrapalhar, mas no meu caso não está atrapalhando em nada, porque às vezes pode confundir amizade com... Né, a gente conhece há tanto tempo, 32 anos, mas é até um desafio a mais, né? Para eles, né? Para a gente não confundir as coisas, e eles já trabalham há muito tempo aqui na região, conhecem muito bem a região, cada um dentro do seu batalhão. Então, assim, eles têm me ajudado muito, né? Até porque já conhecem, né? E conhecem muito bem. Seria algo até... Não seria inteligente trocar alguém que conhece para alguém que... Não tem porquê. Então, mas às vezes é uma questão de gestão, né, Fabi? Pode ser. Às vezes pode ser uma questão de gestão. Você trabalha com alguém que quer trabalhar com você, mas assim, a gente não tem, não vejo necessidade. Porque são pessoas, eu pegar, por exemplo, o Tenente Coronel Ferreira, que hoje está comandando o 31º Batalhão. Ferreira, acho que trabalha já quase 25 anos aqui nessa região. Conhece tudo. Sim. Então, eu pergunto, Ferreira, como é que isso aqui, com ele? Sei, então, assim, não tem porquê. Sim. Então, são pessoas trabalhadoras, honestas. Mantém. Então a equipe está excelente, né? E eu só estou dando prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo bem feito. Né? Eu não quero atrapalhar. Não. Eu só não quero atrapalhar. O negócio tem que melhorar. É porque tem time que se ganha não se mexe. O negócio tem que melhorar, né? A tendência é ou ver como tá e melhorar. Pra baixo nunca. Isso é um facilitador mesmo. Eu falo para eles, não é da boca para fora. A função de um coronel, qual que é? Então, quem comanda um CPA? Você fica numa parte estratégica e, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sou administrador, por exemplo, que gerencia a questão de custos. Então, qualquer projeto que você tenha para uma reforma no batalhão, etc., isso vai correr lá. Eles podem fazer o projeto, mas corre por mim lá. Então, eu que assumo toda a responsabilidade. Quem faz o projeto, a Secretaria de Segurança Pública. A gente contrata. Não, eu quero fazer uma reforma no batalhão. Então, eu quero instalar ar-condicionado, por exemplo, no batalhão, no CPA, etc. Então a gente vai contratar, né, contrata um serviço, por exemplo, de instalação, faz toda a compra, e isso roda lá pela unidade gestora lá do meu CPA, até como deve acontecer, por exemplo, numa seccional, etc. Então, essa é a ideia. A gestão dos custos e levar, basicamente, assim, o pensamento, né, hoje do nosso comando geral, o secretário e tal, porque eu tomo conta de, né, são 1.800 policiais militares, né? Então a gente tem também dar conta do recado. Eu costumo dizer para eles lá que o papel do comandante, eu sempre pergunto para eles, o papel do comandante essa é uma grande preocupação minha, né? É devolver o nosso policial, né, íntegro, vivo e livre para a família dele. Então, se no meio do caminho aconteceu algum problema, esse policial foi preso por um desvio de conduta, esse policial, por exemplo, morreu durante um acidente de viatura, então, falhamos em alguma coisa. Então, o papel do comandante é esse. O papel do comandante, eu falo comandante pode ser um delegado, tal, de um chefe de uma equipe, para estar sempre ali, mantendo o nível de alerta do nosso policial. Olha, isso aqui e tal, né, você vai acabar dançando, né? Então, às vezes, não é por maldade, mas às vezes eles, né, então pega uma viatura e sai igual louco e tal. Às vezes eles estão emocionados. Né? Porque é difícil você, na hora que todo mundo, né, não tem sangue de barato. Sim. Acontece um acidente. Né, então, falei, gente, isso é uma coisa que eu não gostaria aqui, é de entregar, devolver. Por exemplo, eu não quero entregar bandeira para pai de policial, bandeira para pai de policial, para esposa, para filho. Eu não quero. Eu nunca, graças a Deus, estou com quase 32 anos de polícia, eu nunca tive que entregar bandeira para parente, para policial, etc. Então a gente tem a obrigação de devolver esse policial íntegro para a família dele. Se acontecer, que nós tenhamos pelo menos a consciência limpa. Eu falei, eu falava, eu dizia, tal, né? Temos que ter, porque para mim é muito fácil. Não, vai lá, faz, não tem isso, faz aí. Vai. Na hora que der problema, né, na hora que devolver, vai você lá. Né? Depois não adianta fazer vaquinha, não sei o quê, né? Chama o águia, joga pedras de rosa, isso não adianta. Isso não interessa para a família. Não interessa para a família ter o filho, o marido, a esposa viva ao lado lá. Né? Isso é importante. Esse é o papel do comandante, né? Todos nós. Né? E eu vejo muito isso, né? Então eu controlo, eu faço questão de controlar. Por exemplo, acidentes com viatura, eu controlo, eu vejo lá, tenho o meu dashboard lá, as ocorrências, por exemplo, ocorrências que você tem morte em razão de intervenção policial tal, né? Isso passa tudo pela... Toda vez que você tem, por exemplo, uma ocorrência que resulta morte,
que a gente chama de MDIP lá, né? Morte em decorrência de intervenção policial. Né? Esse policial, ele não é que ele é retirado da rua, ele é afastado ali, passa por uma consulta psicológica, são policiais militares psicólogos, passa por lá, ele sendo liberado. Depois nós fazemos uma reunião que nós chamamos de reunião de mitigação. É para identificar se houve alguma não conformidade na ocorrência, etc. Então, não é algo assim que acontece. Mas isso é feito por um setor. Então, na verdade, nós temos uma comissão. Uma comissão. O presidente dessa comissão sou eu. Então, perfeito. Se teve uma ocorrência, teve uma ocorrência ali em que teve resultado de morte. Até 5 dias depois da ocorrência, a comissão se reúne e todo... É a história do inquérito policial militar, mas essa comissão não tem o objetivo de investigar nada. Nem de punir nada. É o estudo de caso. A gente vai verificar se teve alguma não conformidade. Aí verifica imagens de câmeras, etc., tal, comportamento policial. Eu acho que de uma maneira assim, sem ser hipócrita, né? Porque a gente sabe que também é muito fácil depois pra gente aqui sentar, condicionado, vamos ver aqui. Não, com certeza. Olha ali, ó. Sim. Aqui na hora que você tromba ali, né, e visão de túnel, você sabe que você tem segundos para tomar decisão. Será que... todo mundo sabe que fosse... Mas era necessário, era oportuno. Mas, coronel, isso é muito bom você falar, porque isso às vezes não é talvez não é um pensamento geral dos comandantes. Tem que se pôr no lugar do policial que está na rua, que está no fronte, que está lá naquela situação de estresse absoluto entre a vida e a morte, né? Não, mas aqui, ó, você poderia ter puxado aqui, podia ter dado um tiro pro alto. Não dá, não dá, né? A gente tem que ser, também não pode ser hipócrita, realista. É exatamente isso aí. Então, assim, eu vou até citar um exemplo aqui. Recentemente nós tivemos, em agosto, nós tivemos uma ocorrência complexa em que os policiais da Força Tática do 31º Batalhão, eles trombaram com um veículo que era pro de furto, tinha dois criminosos lá dentro. Um dos criminosos, quando eles foram abordar, eles correram. Um deles correu para um lado, né, os dois policiais, tinham 3 na viatura, os 2 policiais correram atrás desse aqui, e esse se rendeu. O outro, ele correu e foi só o motorista atrás dele. Ele correu para um descampado, extremamente complexo, descampado no campão lá e tal. Ele continuou com a viatura atrás, até onde deu com a viatura, depois parou e continuou correndo atrás dessa pessoa. Então, assim, ficou sozinho. Né? E se atracou com um lugar. Agora ele acabou caindo e se atracou. Pegou o carro, então. Então, só que o que acontecia? Esse criminoso caiu, ele ficava com a mão aqui na cintura e deitado de bruço pro chão. Tipo, perdeu, senhor, falando que tipo, perdeu. E o policial todo momento gritando. Como é que a gente viu isso? Pelas COPs, né? Pelas câmeras corporais. Não, perdeu, gritando. E o policial mostra a mão, gritando. Mostra a mão. Ele falava perdeu e não dava aquela... Ficava só com uma mão e tratava, ele tentando virar. Então. Lógico. O que aconteceu? Em determinado momento, ele foi gritando, perdeu e virou. E estava armado. E estava armado. Né? E o que aconteceu? O policial deu um tiro, praticamente ele estava armado? Na hora que ele virou, o policial deu praticamente um tiro. Na hora que viu, deu praticamente um queima-roupa, um dos disparos pegou e foi. Na reunião de mitigação, mas, coronel, o que? Não tinha o que fazer. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, óbvio, a gente detectou ali algumas questões de, acabou sozinho, tudo bem, né? Correu isso. Mas falei assim, meu amigo, graças a Deus que essa ocorrência foi filmada, que está na sua... Sabe por quê? Porque se não tivesse, foi uma região erma, não tinha nada, não tinha nada. Falei, iam achar que você tinha executado esse cara. Porque foi a queima-roupa, né? Queima-roupa, entendeu? E falei, ia achar que tal... E o cara supostamente rendido, né? E dito e feito, o que aconteceu? Essas imagens vazaram. Sim. Vazaram semana passada. Eu acho que passou na Globo, acho que antes de ontem. Essas imagens vazaram, né? Isso está sendo apurado por que vazou, porque isso não deve acontecer. E acabou caindo em grupos e caiu na mídia. Aí eu não vou citar aqui qual o veículo de comunicação. Não foi a Globo, tá? Eu citei a Globo, não foi. Mas o que aconteceu? Quando tudo isso veio à tona, me ligaram, falou, Cunha, ligaram para mim, falou, Cunha, tá. Aí quando me falaram, eu falei, não, eu lembro dessa ocorrência. Lembro da ocorrência e tal. A ocorrência foi legítima. Não tem nada de execução. Não, porque a pessoa está querendo. Agora começou, né? Aquele burburinho, né? E tal. Sim. Falei, não, inclusive, na própria mitigação, o que aconteceu? A gente conseguiu parar a imagem, que a gente vai pegando lá, o momento em que dá para ver a arma certinha na mão do Sim. Eu falei, aí tal. Aí eu liguei pro pessoal da nossa comunicação social e falei assim, eu tô te mandando, peraí, me dá um tempinho, eu vou printar para você o momento em que o policial foi, graças a Deus, dá para ver certinho eles, e dá para ver E foi fizemos exatamente. Faz COPs. Ele lutando, então, uma brigadinha. E o que aconteceu?
a gente para esse veículo de comunicação, mandamos, eu fiz uma nota explicando tudo o que tinha acontecido. Mandei print. Adivinha o que ele fez? O veículo de comunicação colocou que um policial havia executado a queima-roupa, um suspeito, e não colocou o print na matéria. Não. Foi extremamente assim, foi má fé. Má fé. Foi agir de má fé. Má fé. Aí eu liguei, falei, olha o que fizeram. Aí ele foi lá e mandou. De novo falou, olha, vocês não colocaram o print. A gente fez um frame lá da arma, aí eles foram e colocaram. Só que não mudaram o teor só colocaram o print lá, mas não mudaram o teor. Quer dizer, ficou até meio então, fora assim, aí chama outro veículo, Fábio, e entrega para outro veículo. Porque de repente... Os outros veículos foram... O que aconteceu? Esfriou. Eles estavam achando, vamos pegar agora. Vamos pegar, porque a execução e tal. O que aconteceu? Tava todo mundo preocupado, de repente o negócio esfriou. Porque viu que não tinha se graça, esfriou, né? assim, saiu ali alguma coisinha em outro lugar. Desculpa, não foi nem hoje não foi essa questão não, foi na semana passada. E ele falou, não, tá tranquilo, tá tudo. A mais assim, apimentada foi essa aí que foi na maldade, entendeu? Mas assim, que não teve problema nenhum. Mas é só para mostrar, aí a gente já entra nesse assunto, porque todo mundo hoje fala de câmera. Olha a importância de uma câmera corporal. Mas eu acho sensacional isso. Eu acho sensacional isso. Para diminuir a letalidade. Mas o senhor então é a favor das COPs? Eu vou falar o que a polícia pensa. Né? É assim, isso é outro assunto que foi polarizado, né? Totalmente, é por isso que eu estou perguntando. Né? Então assim, a polícia já trabalha com essa questão. A polícia sempre quis ter COPs. A gente tem monografias do curso superior de polícia do Coronel Cabanas, Coronel Ramos, lá de 2014, 2017. Falando das COPs. O Coronel Cabanas foi para os Estados Unidos, falando das COPs. Né? Então, assim, ninguém obrigou a gente. A polícia quis fazer. Né? A polícia quis fazer e a polícia nunca quis acabar com as COPs. Né? Só que, assim, a câmera corporal, né, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que não é protagonista. Ela faz parte de um conjunto que a gente para ser utilizada com as câmeras das viaturas, com os drones, né, com a muralha paulista. Etc. Então é um conjunto. Jamais uma. E qual que é o seu objetivo? Primeiro, trazer mais robustez para o conjunto probatório. Né? Até para facilitar a atuação do Ministério Público, da Justiça. Entendeu? Então isso ajuda. Ela é utilizada em treinamento. Câmera utilizada no nosso treinamento, até exatamente uma questão como essa. Eu falo, não conformidades, precisamos pegar isso aqui, né, para usar como treinamento do que não se fazer. Né? Vai ser também uma questão, é para proteção do policial, como esse caso que eu estou falando aqui. Sim, entendeu? Se ele não tivesse com essa câmera... Agora, se tivesse vazado e tal. Entendeu? E outra questão... Agora é óbvio que vai ter questão de compliance. É óbvio que vai ter uma questão de compliance na câmera. Deixa eu botar. Imagina eu colocar uma câmera na senhora, doutora, botar aqui, ó. Você vai ficar 12 horas sendo monitorado. Qualquer um. Isso incomoda. Isso incomoda. Isso é o resultado do comportamento. Você se sente fiscalizado. Você se sente eu já usei. Não quer dizer que eu vou fazer coisa errada, mas não é disso. Será que posso falar isso? Você acha que tem alguém ouvindo? Não tem. Ninguém está ouvindo. Será que eu posso falar isso aqui? Será que não sei o quê? Isso é natural. Sim. Aí usaram isso aí para falando. E você não tenha dúvidas, questão de compliance. Com certeza, um policial mal intencionado, né, ele não vai fazer besteira com a cópia. Porque ele não é o gosto dele, ele vai ter que estar o tempo todo utilizando. Para ele tirar aquela câmera dali, ele vai ter que justificar porque ele tirou. Né? Então não é assim, não é. Tá, mas todo policial que está na rua tem que usar? Tem que usar todo. Mas é assim, deixa eu falar uma coisa. Na verdade é assim, nós só temos atualmente, 10.200 câmeras. Tá. Então falta. Então são todos batalhões. Para onde não tem. Assim, nós temos 80 mil policiais. Então assim, o que veio? Os batalhões da capital, que é exatamente aqueles que têm o maior problema. Então, capital e Grande São Paulo. Né? Foi praticamente onde nem todos os batalhões de Grande São Paulo, eu não sei se todos agora, mas foi capital do Grande São Paulo. Então essas 10 mil câmeras estão distribuídas, mas eu não tenho isso, por exemplo, no interior, etc. Né? Então, esse é o primeiro detalhe. E as especializados também não tem, né? Tem rota, tem. A rota também a rota tem? Rota tem. Aliás, a rota foi o primeiro. A Força Tática tem, entendeu? Então, assim... Toda ela... Toda a Força Tática. Só que nós temos um escalonamento lá. Então, assim, vamos supor, eu tenho, na minha companhia, sei lá, estou dando um exemplo aqui, eu tenho 50 câmeras, mas eu tenho 60 policiais de serviço. Todos vão ter que usar? Não. Então, assim, a gente tira, sei lá, uma base comunitária, não precisa utilizar. Sim, então, entendi. Base comunitária, não precisa. Entendi. Então, a DG aqui não. Então, coloca os policiais de serviço especificamente. Então, existem regras. E isso tudo é regrado. Não é assim. O policial não é que a hora que ele quiser e tal. Não é assim.
Então, isso foi polarizando e veio essa história de que a câmera precisa ser utilizada para diminuir a letalidade policial. Nunca. Não é isso. Isso não foi, nem no Brasil, nem em qualquer outro lugar do mundo, qualquer outra polícia do mundo, a câmera foi implantada para isso. Entendeu? E tem se criticado agora as novas COPs que vão ser adquiridas, já foram, inclusive. Não, que ela não. O policial, como é que é? Porque essa COP atual, ela fica gravando o tempo todo. Né? Tá. Ela tem o que a gente chama o modo rotina. Mesmo que o policial não acione, ela grava, só não vai ter áudio. Só não vai ter áudio, mas ela grava. Quando o policial aciona, ela volta ali 90 segundos e começa a gravar com áudio e tudo e tal. Então, assim, mas essa COP atual tem isso. A nova COP, ela não vai ter esse modo de gravação contínua. O policial vai ter que acionar. Só que assim, mesmo que o policial não acione, depois ele vai ser cobrado do porquê que ele não acionou. Ah, ok. Nós temos diversos procedimentos hoje, inclusive, em que o policial deveria ter acionado e não acionou. Às vezes não é uma questão de má fé, é esquecimento. Ele vai lá fazer uma abordagem, tem que fazer, tem que acionar, por que você não acionou? Né? Mas depois a gente vai buscar as imagens lá no modo lá e tal. Mas assim, e hoje todo mundo falando, não, que o governo quer acabar, não quer acabar. Essas novas, primeiro que essas COPs agora que estão sendo utilizadas, elas já estão ficando ultrapassadas. Como tudo, né? Como tudo na questão digital fica sempre as novas COPs que estão vindo terão outras funcionalidades, reconhecimento facial, vai integração com o Muralha Paulista, outras, né? Então, a questão do procurado, vai identificar a identificação facial, se é procurado, se não é. Então, uma série de recursos, né? E o que é mais importante, que ninguém fala, eu acho que vocês não ouviram isso aí em lugar nenhum, né? Hoje, atual, essas 10 mil COPs aqui, 10.200 COPs, custa hoje por ano para o Estado 96 milhões de reais. Nossa Senhora, não sabia. Essas que estão sendo contratadas, 12 mil, vai para 12 mil agora, 12 mil câmeras, vamos sair de 10 mil para 12 mil, vai custar 49. Então é quase metade do custo. E com a tecnologia melhor. Estão falando que a polícia quer tirar, que não quer que o policial, que não é mais obrigado o policial a filmar. Não existe isso, sabe? Então assim, e o mesmo problema, não é protagonismo. A COP vai ser empregada, né, dentro de um conjunto, como a gente falou aqui e tal, vai continuar sendo utilizada e sendo empregada da maneira como nós pensamos que tem que ser em qualquer outra instituição policial. Agora, mas ela vai, se algum policial estiver pensando em fazer alguma besteira, você pode ter certeza que a COP vai pedir que ele faça isso. Assim como se você estivesse sendo fiscalizado. Né? Por exemplo, tem um policial ali perto ali do trânsito. O que você faz? Você está falando no celular? Opa, pera aqui que tem é exatamente isso que ela faz. Sim. E às vezes esse mesmo comportamento na pessoa que ele começa a xingar o policial e fala, vou te filmar. Não, tudo bem, pode me filmar que eu estou te filmando também aqui. Continua aí, você não sei o que, eu sou negro, eu sou não sei o que, não. Você me filma e eu estou te filmando também. Então isso também é importante, essa questão. Mas é tudo muito complexo. Você fala assim, olha, eu usei isso aí. Eu usei a câmera no começo até para eu ter empatia, entendeu? E você fica. Eu falo, você fica assim, sabe? É ruim. Quando a gente percebe que as abordagens diminuem, eles começam olha, uma abordagem de rotina, eles têm receio de abordar, mas isso é durante um período, depois volta tudo. Depois você até esquece. Depois volta tudo. É um período, exatamente, é um período. Sim. E os tablets da PM, como que são utilizados os tablets? Hoje, então, a gente, não existe mais aqueles tablets da viatura, aqueles grandes. Esses tablets. Não. Mas hoje o que tem, você tem, a gente chama de é como se fosse o TMD, que é um terminal móvel de dados, é um celular. Né? Então todo o processo hoje ali é feito ali. Então a gente faz, por exemplo, as autuações são feitas ali, o boletim de ocorrência é feito ali. Então é como se fosse aquele tablet da viatura, mas acho que hoje muito mais funcional, não é aquela coisa grande e tal. É feito no próprio celular do policial. Não, é verdade, Fabinho, é verdade. A gente não tem mais nada. Ele fica digitando aqui. Nem na viatura mais tem. Não tem mais, tablet não tem mais. Hoje eles todos foram já recolhidos, até, né, já vencidos. E o que tem hoje que a gente chama de um terminal, é um terminal móvel de dados. Mas é um telefone normal ou não? Ele recebe chamada? Faz chamada normal, telefone normal. Só que ele não faz chamada por lá, o policial não faz chamada por ele. É só utilizado para essas questões de preenchimento de boletim de ocorrência, etc. e tal. Né? Que esses boletins, esses BOPM, eles aparecem no Detecta, né? Tudo no Detecta, tudo integrado. Que agora é o Muralha Paulista. Agora né? Muralha Paulista. Muralha Paulista tá integrado, é um programa que está com câmeras e tal. O objetivo é exatamente coibir a mobilidade criminal, né? Então, dar uma. Primeiro, coibir a mobilidade criminal, porque nós temos câmeras no estado todo integradas, e também essa questão da localização de criminosos, de infratores da lei.
Sim. Perfeito. Fabiana, essas câmeras, elas ajudam até na persecução penal, né? Totalmente. A gente visita muito as COPs, as câmeras corporais. Eu também, às vezes, quando eu estou fazendo algumas defesas, eu solicito também para que sejam de pedido. Mas essas câmeras, elas não podem ser fornecidas fora de algum processo inquisitivo, né? Fora de um inquérito policial, fora de um não, as imagens? As imagens. Não, as imagens não podem. Elas são internas. Elas são internas. Né? O policial, o policial ele nem consegue ter, ele não tem para fazer download. Ele consegue assim, ele vai pegar no próprio celular dele, tem um aplicativo, ele consegue ver as imagens que ele gravou. Porque ele tem que ir cadastrando as ocorrências, ele precisa fazer, de cada ocorrência que ele tem, ele precisa cadastrando ali e colocando a ocorrência, foi tal hora e tal. Então, ele tem acesso a isso. Só que se o policial, por exemplo, se o policial tiver um celular que grava, ele pode pegar ali, enquanto ele estiver reproduzindo, ele aperta ali e grava as imagens da cópia, ele pode... vou jogar num grupo aí de WhatsApp. Isso não é permitido, isso é transgressão disciplinar. Então não pode, nem todo mundo tem acesso a isso, ele não pode fazer isso também. Mas filmar com o celular particular... Não pode. Está falando de uma transgressão. Agora sim, a transgressão administrativa, né, porque isso está previsto no próprio POP que fala das COPs, então não pode. Eu posso ter acesso a essas imagens, isso tudo é com certos critérios, quem pode fazer download, então normalmente quem vai fazer download pode ser, por exemplo, a gente pode fornecer para o delegado de polícia, para requisitando, etc. O próprio oficial que está responsável pelo inquérito policial militar, ele tem acesso. Só que tudo isso acusa. Quando você aparece assim, por exemplo, o doutor Eduardo, você está lá com um vídeo seu. Na hora que você começa a ver o vídeo, aparece o doutor Eduardo na frente do vídeo assim, todo mundo sabe que é você que está tendo acesso àquele vídeo. Então esse que vazou, por exemplo, aparece o número do policial lá. Falou, quem vazou essa imagem? Está mostrando quem teve acesso. Aparece o nome do policial lá. E tem acontecido isso? Ou aconteceu? Não é comum. Não é comum. Essa chamou a atenção. Foi a primeira vez que eu vi vazar dessa forma. Que essa do policial. Esse vazamento, então assim, por isso que é proibido. Isso, a gente nem faz isso, a gente não pode. Vamos supor, aconteceu uma ocorrência agora. Eu não peço, filma aí e manda para mim. Não, se eu quiser, eu vou ter acesso lá pelo sistema, pelo aplicativo. Eu consigo ter acesso. Porque senão, jogando no grupo, isso, quem acessou, então tem tudo lá. Sim. Daí a gente consegue identificar quem foi que vazou. Então esse que vazou, já sabe quem. Porque acontece lá, quem que fez? Aparece aqui download de o capitão tal aqui fez o download para instruir o inquérito policial e tem um outro ali que esse foi o outro que esse apareceu que não deveria ter aparecido. Entendeu? Então, às vezes não foi na maldade, mas assim, a gente acaba gerando crise pra gente mesmo responder. Sim. Era uma coisa que estava tranquila, era uma coisa legítima, né? Ninguém que teve problema com ele já tinha passado. Entendeu? Aí a gente gerando uma crise e oportunistas, né? Aquela questão da polarização, que é de alguma forma, vamos usar aqui a polícia para bater não sei quem. E aí vai lá. Né? Então, totalmente necessário. Coronel, mas eu acho que a polícia militar, ela sempre sai na frente da polícia civil muitas vezes, né, Fabi? Na verdade, a polícia militar são funções diferentes. Não, eu concordo, mas assim, eu vejo que a polícia militar sempre sai com uma viatura nova na frente. A polícia é ostensiva. Pela necessidade. Eu vejo que é pela necessidade. Eu acho que vai por critério de necessidade. Na verdade, as funções da polícia, eu sempre falo, as funções da polícia, das polícias, são delimitadas pela Constituição Federal. Está lá no artigo 144. Polícia Militar, patrulhamento ostensivo e defesa da ordem pública. É o policial que está na rua. Polícia Civil, polícia investigativa, apuração de infrações penais, exceto a militar. Então, cada um tem as suas funções delimitadas e isso, por óbvio, acaba com que a polícia militar, isso é natural que chegue antes da polícia civil na ocorrência. A polícia civil é repressiva, a polícia militar é preventiva. Então essa mentalidade eu acho uma mentalidade que acaba gerando crises entre as polícias civis e militares. Mas não tem que ter crise, Fabi, não tem que ter crise. Tem que ter, eu percebo que muitas vezes na gestão, isso é cooperação, mas eu percebo que a polícia militar se modernizou muito. Sim. Ela tem até mesmo os policiais. Você pega os policiais mais novos, eu percebo aí, eles estão mais... A polícia militar também, ela tem muito mais homens do que a polícia civil. Sim, são 80 mil homens, né? 80 mil homens. A maior polícia, eu acho que é a maior polícia da América Latina. Exato. Da América Latina. O treinamento da polícia militar é diferente da polícia civil. Então eu acho que é isso. Eu acho que, óbvio, a polícia civil está carente de muitos recursos, mas é uma polícia que trabalha muito bem. É que acaba que o trabalho da polícia civil não é tão divulgado como deveria. Então, mas aí a civil, ela tem
muita barreira na legislação também, sim, né, Fabinho? O Dr. Douglas estava falando um dia desse, a questão de pedir a herb. Pra gente pedir um comandado de busca hoje, a gente tem que, às vezes, demorar uma semana, e às vezes perde o time. E outra coisa que eu vou até falar aqui, às vezes muito do que... A gente é polícia ostensiva, então é óbvio, né? Tá na rua. Tá na rua, então onde você vai ver viatura? Não é que tô falando que não é isso, mas viatura nova, armamento pesado, vai ver. Tá na rua. É assim. Eu acho a Polícia Civil, ela com certeza, tenho certeza disso, cresceu muito nessa parte de investigação, de inteligência policial. Não, cresceu muito. A gente cresceu muito na parte de sistemas policiais. Que não aparece. Isso acaba não aparecendo. Hoje, o trabalho porque é uma questão de investigação. Hoje, o trabalho da Polícia Civil, em termos de a nossa investigação, que não é a investigação de campo, nossa investigação por meio de sistemas, hoje a gente não consegue descobrir muita coisa. Nossos sistemas estão muito ricos, muito bem abastecidos, muito bem. O nosso banco de dados é muito bom. O Muralha Paulista, que é essa integração com a Polícia Militar, ajuda muito. Você quer achar uma pessoa, a gente tem reconhecimentos faciais, então a gente tá caminhando. O problema é aquilo, não é visto. Não trabalha aqui. Não, Fabinho, mas assim, é que 80 mil homens, para quanto? Quantos tem na Polícia Civil? 10 mil, sei lá, é muito pouco, muito pouco. Então, acaba aparecendo menos, né? Acaba aparecendo menos, mas assim, a gente percebe que, por exemplo, nessa questão que eu tive recentemente, eu até liguei pro coronel, você sabe da questão dos tiros que foram dados na direção do meu filho, e tentado furtar minha moto, coronel. E a gente percebe que quando a gente pensa em polícia, a gente lembra da Polícia Militar. Sim. Passou aquele sufoco, eu fui muito bem acolhido na primeira Advercar. Sim. Passou o sufoco, nós somos muito, eu e meu filho, né, nós somos muito bem acolhidos na primeira Advercar. E a gente percebe, porque as investigações ainda continuam com respeito aos tiros que foram deferidos no meu carro, as investigações ainda estão ocorrendo, e a gente percebe como os policiais civis também são empenhados. Muito, muito. Ontem era 10h30 da noite, o policial estava falando comigo, sabe? Aproveitando, coronel, eu até gostaria de falar aqui no podcast, tem um policial do senhor, liderado do senhor, é o Cabo Richard, pertencente à 3ª CIA do 15 BPMM. Ele ajudou muito na questão da investigação. Isso reforça o compromisso dos policiais que estão, né, da Polícia Militar, que estão nos bairros, que conhece muito bem a periferia, que conhece a criminalidade, que conhece o ato de cada um, na cooperação com o cidadão de bem. Porque eu gritei, pedi ajuda para todo mundo, né? O chefe da doutora também me ajudou nesse dia. E você percebe que existe cooperação, porque a Polícia Civil está falando com a Polícia Militar para resolver um crime. Não um crime de um advogado, é um crime de um cidadão. De um cidadão, exatamente. Que paga seus impostos, que cumpre com o seu dever legal. E eu vejo que essa cooperação, Fabi, ela é importante. Mas falando do que nós estávamos falando, coronel, essa câmera, para mim, ela é essencial. Ela tá mais para ajudar o policial do que para prejudicar ele. É a minha percepção com respeito a esse caso. Mas eu queria entender uma outra coisa. Em que momento, coronel, do inquérito policial militar, que o comandante ele atua? Porque tem um inquérito policial militar para apurar o crime, não tem? Sim, crime militar. Né? Quando é militar, Sim. Qual que é a hora que o comandante ele entra? Então, assim, nós porque tem um tribunal de justiça militar. Tem, então, mas como é que funciona? A autoridade competente para instaurar o inquérito policial militar é o comandante do batalhão, é territorial. Né? É o comandante do batalhão. Tá. Né? Então, quando acontece algum crime militar na área dele, nós temos funciona igual uma delegacia de polícia. Nós temos um plantão de polícia judiciária militar. Então fica lá um tenente, como se fosse um delegado de plantão ali, com a equipe dele. Então, olha, tivemos um problema e tal, tem que fazer o registro. Isso vai gerar, por exemplo, o inquérito policial militar. Né? Então, esse tenente, ele sai dali, vai fazer a diligência, né, e tal, colhe todas as provas, etc, tal, né?
E ele instaura a portaria. Essa portaria depois, ela é ratificada pelo comandante do batalhão daquela região. Seja que fosse, se foi no 15 batalhão, ele que faz, se foi no 31º batalhão, se foi no 26º. É assim que funciona. E aí, depois dessa portaria instaurada... Aí começam as fases como se fosse um inquérito normal. Então não vai para a corregedoria, então? Isso não é atendido pela corregedoria? Não passa pela corregedoria. O que acontece, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, o que acontece hoje é até uma questão meio, assim, dúbia, né? Vamos supor uma ocorrência de lesão corporal. Lesão corporal por intervenção policial. Então, o policial, ele atuou e acabou alvejando lá um infrator da lei. Nós temos se for morte, vai poder HPP. Isso não tem o que falar. Mas vamos pegar a questão da lesão. A lesão, no caso da lesão, vai ser instaurado um inquérito policial militar nessa situação. Entendeu? Então, eles vão para o local, né, feito toda a questão de perícia, etc. É solicitada perícia para o local. Né, e, nesse caso, especificamente, a cópia das portarias são encaminhadas para a corregedoria. Então, a corregedoria controla isso. Tá? Dependendo da gravidade, muitas vezes a corregedoria avoca isso. Tem essa previsão, ela fala, vou avocar para mim o inquérito policial. Quem vai tocar esse inquérito aqui? Então não é uma competência originária da corregedoria. A atribuição é é territorial, do comandante do batalhão. Que a corregedoria atua de forma originária? Como originária? Quando é provocada, Fabi. Não, talvez quando é provocada. Por exemplo, que é a corregedoria que vai, não esse oficial aí. Então, mas aí só quando eles tomam conhecimento, vamos supor, chegou uma denúncia lá de que policiais... quando é provocada. Entendi. Aí chegou uma denúncia. Aí não é esse... Policiais, vamos, né, e tal, um crime de concussão, por exemplo, está exigindo quantia, tal. Ok. Chegou a denúncia para a corregedoria, eles vão pegar a equipe deles, reservar, etc. E não vai comunicar o comandante, não vai comunicar. Não, só comunicar depois. Eles vão lá para o local, se a equipe vai chegar lá, constatar tal, vai todo mundo para a corregedoria vai fazer o auto de flagrante. Agora, se não for a corregedoria que recepcionou essa denúncia, aí seria... Vai para mim, quer dizer, o plantão de polícia do M7 vai fazer. Tudo que acontecer na área desses 8 municípios aqui e tal, isso vai para a gente lá. Sempre foi assim? Não, sempre foi assim. Então, mas eu quero reclamar de uma abordagem que foi truculenta, me bateram nessa abordagem. Então, por isso que eu falo da provocação. Entendi. Na corregedoria, eu sei porque eu já atuei na corregedoria da Polícia Militar. Sim. Então eu faço uma petição e informo lá na corregedoria da Polícia Militar. Então, mas essa é a pergunta. Poderia, então, mas quando existe o que a corregedoria faz nesse caso? Você vai lá reclamar na corregedoria porque você foi abordado, você achou que a autuação era indevida, que não sei o quê, que te agrediram, etc. lá e tal. Nesse caso, se realmente tiver ali algum tipo de problema, etc., eles detectarem, ele já pode ali avocar já a questão, chama o policial, chama a viatura, apresenta aqui de imediato, podem fazer. Tá. Se eles acharem que aquilo ali não, o que eles vão fazer? Eles vão remeter pra gente. Entendi, o Pra eu lá, pro comandante falar, tô te mandando um documento, chega lá, trazendo o termo de declaração dessa pessoa, tal, para reconhecer o policial, pra vocês apurarem. Mas eles não tinham lá, naquele momento, fundamentos de elaborar um auto de flagrante, etc. Então isso vem para mim. Eu vou fazer a investigação lá. Se durante a investigação a gente detectar lá, né, indícios de que houve crime, etc., eu instauro o inquérito policial militar, eles mandam para o local onde aconteceu os fatos. Então, só para me entender, chegou um cliente no meu escritório. Não. Ele, sei lá, apanhou de um policial militar no meio da rua. Tá. Então eu posso peticionar para o comandante do batalhão para apurar o crime ali que foi cometido? O senhor pode chegar lá e peticionar o comandante de batalhão, etc., lá fazer reclamação, levar o seu cliente para ser ouvido lá no próprio batalhão, etc. Pode. E lá vai ser tomado todas as providências por nós. Entendeu? Lá vai chegar lá e a gente vai tomar Perfeito. Mas isso não é tão comum acontecer. Onde o pessoal vai, eles vão na corregedoria. Até porque eles acham que eles acham que vai. Não, é corporativismo, é do batalhão, tal. E ninguém ali está com compromisso com ele. Então o mais comum é eles irem até a corregedoria, fazer a reclamação e depois a corregedoria mandar isso pra gente. Falar, devolve o batalhão e depois eu tenho que informar a corregedoria com as providências que eu adotei. Entendeu? Eu tenho que fazer. Perfeito. É provocado. Não morre comigo lá, não. Eles mandam, provocado. Tal, tem um prazo, instaura uma investigação ou se for o caso já um inquérito policial, ou até mesmo um processo administrativo lá para punir o policial, etc. Mas tudo que eu fizer, depois eu tenho que informar a corregedoria, tem um controle, existe o controle. E tudo isso hoje é informatizado, é um sistema que a gente, o próprio sistema já, esse documento que eu te mandei não tinha que estar retornando para cá, o sistema já acusa. Então, E deixa eu fazer uma pergunta, talvez a última, não sei, eu tenho mais perguntas. Uma pergunta sensível.
Coronel, o que você pensa da lavratura de termos circunstanciados pela Polícia Militar? Então, vamos lá. Assim, eu vejo da seguinte forma. Primeiro que São Paulo, isso não... Eu acho que são 18 ou 19 estados já fazem esse termo circunstanciado. Já fazem. Isso eu estou falando aqui, olha, quero deixar bem claro assim, desprovido de orgulho. Então, assim, vou falar a minha opinião, sou suspeito de falar, mas assim, o que eu acho, primeiro que são crimes de menor potencial ofensivo, são crimes menores. Sim, infrações de menor potencial ofensivo. E fato é que nós temos, a Polícia Civil tem, eu não quero falar não, mas a Polícia Civil tem um problema sério com efetivo. E a Polícia Militar também, a gente está com o menor efetivo da história, 80 mil, mas são 80 mil homens. Né? Então, a gente fala, eu penso dessa forma. Então, primeiro, né, eu acho que a gente percebe que tem uma demanda grande em relação a isso. Penso eu que, por exemplo, se o efetivo não está mil maravilhas, penso que aquilo que tem poderia ser utilizado para crimes mais graves, né? Penso eu. Estou falando assim, como eu te falei, eu estou dando a minha opinião. Sim. Tá? Depois eu vou dar a minha vida. Porque essa questão. A questão legal, isso já foi reconhecido, que a Polícia Militar pode fazer. Sim, mas o coronel entende que os policiais militares eles têm o conhecimento jurídico para tipificar uma ocorrência. Mas eles sabem o que é porte, o que é dro. Não só porque a gente fala muito do porte, mas e as outras infrações de menor potencial ofensivo? Há um entendimento, há um conhecimento jurídico dos policiais? Então, assim, eu vou falar de uma... Isso, primeiro que isso já foi feito... Fugindo da parte legal, vamos pensar na parte prática. Já foi feito no passado. Isso já foi feito. Já existiu um projeto piloto em 2000 e... Não lembro agora, que já fazia o próprio 15º Batalhão fazia. Só que naquela época, 2001. Como é que era? Qual foi o grande problema? Naquela época ele tinha que escrever, era escrito à mão, etc. E isso gerou alguns problemas até com o juiz, etc., que já não aceitaram, não quero mais, porque hoje está tudo informatizado. Mas mesmo assim, ainda informatizado não precisa mas a maior parte daquelas ocorrências que o policial depara ali, que a perturbação de sossego, dano, desobediência... Crimes contra isso ele consegue fazer. Uma outra pergunta. O policial ele vai lavrar um termo circunstanciado de uma resistência do qual ele foi vítima imediata. Como que vai a imparcialidade nisso? Não, então, mas na verdade o que aconteceria, outra viatura viria, né? Sim, outra viatura para lavar o termo. Quando acontece, em vez de apresentar lá no distrito policial, outra viatura iria lavar o termo, tendo ali eles como partes. Então, eu não sei, eu falo assim, eu até não sou a pessoa mais assim... Lógico, qualificada para falar, mas eu penso que desafogaria um pouco nesse sentido. Desafogaria um pouco o trabalho da Polícia Civil. Né? E também seria, eu vejo assim, o atendimento pro próprio cidadão. Entendeu? A gente ali já atenderia, sem se prometer, não, tem que levar, tem não sei o que, esperar e tal. Então isso de uma certa forma seria, eu estou falando assim, pelo amor de Deus. Sabe? Mas e hoje a gente está muito mais assim, preparado essa questão. Hoje é tudo informatizado. Então, isso eu creio que essa questão não é nem empoderamento, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando dessa questão de ficar mais fácil para o cidadão. Eu vejo assim, vaidades de lado, corporativismo de lado, eu vejo com algumas ressalvas. A minha ressalva eu acredito que cada um tem o seu treinamento. A Polícia Militar, ela tem até o processo seletivo para você ingressar numa Polícia Militar é diferente de um processo seletivo para ingressar na Polícia Civil. Hoje, se a gente pegar um concurso público para investigador de polícia, escrivão de polícia, a exigência ela é muito mais voltada para a parte jurídica do que um concurso para a Polícia Militar. Cai, por exemplo, conhecimentos jurídicos? Conhecimento jurídico na Polícia Militar, eu acredito que não caia. Então eu vejo mais a parte, nem vaidades de lado, acredito também, isso já foi reconhecido, o STF já reconheceu que a Polícia Militar pode lavrar TCO. Eu vejo mais a parte prática da atividade. O STJ reconheceu. Eu acho que, na verdade, isso vai, talvez, a gente vai ter problemas lá na frente, na persecução penal. Mas naquele período que teve essa questão toda das unidades piloto fazendo,
ali já foi uma série de problemas que existia, isso de uma certa forma acabou ali que a gente não continuou, né? Mas uma série de problemas já foram corrigidos à época. Mas acabou que depois teve decisão contrária, o próprio secretário de Segurança Pública à época falou não vai fazer mais, etc. Mas eu pego, primeiro, eu estou falando a questão de atendimento ao público, que isso sem dúvida iria tirar essa questão de espera, etc. Né? E outra coisa, a gente não é que a gente agora é competente, não. Se tiver alguma dúvida, onde o próprio oficial não conseguir, nenhum oficial consiga ali identificar que a gente vai levar para o distrito policial. Vamos levar para o distrito policial, o delegado de polícia vai fazer o próprio TC. Mas aquelas questões onde ali fica muito claro, como a perturbação do sossego, etc. Eu não vejo dificuldade para se classificar, etc. Realmente essa é uma questão que tem. Mas eu acho que o TC não seria feito pelo oficial? Não, é o policial. Na verdade, o oficial ele vai ratificar. Mas quem vai lavrar é o policial. Mas isso hoje, eu vou até falar, hoje já existe, os históricos já são tudo, o próprio sistema já tem, então é tudo muito, muito facilitado. Eu sei, entendi. Eu acho o que eu mais me preocupa. Mas a maior parte deles vai ser fácil de fazer lá. Até porque nos outros, não sei se são 19 ou 18 estados que já tem isso. Isso não é um problema. E como eu falei, se realmente tiver um problema, peraí, não sei. Leva para o distrito policial. O senhor só sabe... que assim, ao invés de levar todos, eu vou levar só aquele onde realmente o policial, olha, não tem condições, etc. Então, vamos levar para o distrito policial. E como funciona agora, nos outros estados? Aqui, olha, entenda, é como, né, tô falando assim, desprovido de... Porque a gente viu o que isso aconteceu, o barulho que causou, a gente viu declarações na mídia, assim, totalmente, sabe, até um pouco de falta de respeito, falando, não sei o que, a polícia militar tem que cuidar do patrulhamento, você passa por aí, você não vê viatura e tal, mas aí vai pro lado, eu falei, então, eu vou mais pro lado técnico. Não, mas lado jurídico, né? O lado jurídico, vai jogar eu penso, um abacaxi na mão do policial militar, que às vezes ele não tem nem a parte, ele tá desprovido até da parte técnica para isso. Eu vejo mais por esse lado do que, cada um faz sua parte, eu acho bobagem isso, eu acho que isso só ocasiona um mal-estar entre as polícias. Mas como que tá isso aqui no estado de São Paulo, Fabi? Hoje, na verdade, tá uma comissão, né? Uma comissão de estudos para verificar exatamente a parte técnica. E tanto é que essa parte técnica foi levada a efeito, a essa preocupação, isso não é individual minha, é a nível institucional, que a comissão tá ainda em estudos aí, já faz uns 2 meses, mais ou menos, né? Isso são 2, 3 até meses. mais, né? Mais, eu quando me lembro. Veio, então isso tudo está sendo analisado e etc. Eu acho que tem muito a ver, o que a gente tem hoje essa questão do benchmark, a gente observar como está sendo feito em outros estados, né? A própria Santa Catarina foi um dos primeiros, etc. Ver como que a situação. E eu não tenho pleno conhecimento. Como está sendo feito lá, quais as dificuldades, porque já estão há anos, mais de 10 anos, quais são as dificuldades, etc. Estudando, fazendo uma comparação de outros estados. Mas pode ter certeza, doutora, que essa questão da classificação, eu acho que assim, eu acho que a maior parte vai ser muito fácil. E aquilo que realmente, sem problema, a gente vai apresentar no distrito policial. Né? Então, eu creio que é isso. A minha humilde opinião, e sem essa questão, não, tem que tirar daqui, não, é empoderamento. Eu vejo, a minha maior preocupação, e essa é a preocupação da instituição, é a questão da pessoa, da vítima ali e tal, na questão só de ter mais celeridade no entendimento. Na verdade, agora, eu acho que isso, talvez essa discussão vá ficar mais restrita, porque agora se formaram muitos policiais, saíram da academia de polícia, muitos policiais civis, aí, investigadores, escrivães, aí, as delegacias acabaram recebendo muitos policiais, não tanto quanto a gente gostaria, mas isso talvez acabou dando uma esfriada nessa discussão. Mas ainda... É uma discussão. É uma discussão que... bem que ela falando, eu estou tocando um assunto aqui meio espinhoso. Então, mas eu acho que a gente é adulto o suficiente e tal, e não tem problema nenhum da maneira como a gente está falando aqui. É só, eu estou colocando meu ponto de vista, a senhora colocou da senhora, acho que e faz parte do processo, acho que a gente amadurecer a ideia e chegar a uma conclusão realmente... Se fosse algo fácil, a comissão... Não tinha comissão. É exatamente isso. Coronel, deixa eu só fazer uma pergunta para o senhor, até por curiosidade mesmo. Como que funciona? Quem é que chama o Águia para o atendimento? O Águia ele tem um setor ali dele que ele fica, né, a gente fala na escuta dos rádios das unidades, que a gente chama o solo Águia.
Né? Então o pessoal fica ali... Solo águia que ele fala. Todo o pessoal fica ali mesmo, ouvindo o rádio, né? E toda vez que tem alguma prioridade ali e tal, né? Eles mesmos já podem, de imediato, solo águia, estamos acionando águia para o local. Mas isso acontece, mas o mais comum é a gente pedir o apoio. Né? A gente pede o apoio via Copom, né? Então, né, ocorrências policiais, etc., né? O acidente de trânsito, não, é via Copom. Né? Então já pede o apoio do águia quando tem algum infrator, por exemplo, em mato, etc. e tal, o águia vem lá para bater mato, etc. Então, normalmente é feito via Copom de uma maneira bem sem burocracia. Né? Aciona na hora lá, o próprio Copom já aciona o águia. Qualquer policial que tiver no corral. Qualquer policial, e muitas vezes, como eu já falei, eles copiam ali a rede, vê naquela hora um acompanhamento, etc. O próprio solo águia já interfere e fala assim: solo águia tal, decolando para apoio. Então de forma bem desburocratizado, não precisa ser o seu oficial, não precisa ser nada. E quando se trata de acidente, né, a próprio pessoal do Corpo de Bombeiros já solicita, chama, né? Verifica ali da necessidade, aí aciona o águia. Quando tem uma situação mais grave, ou às vezes até pelo próprio de como o policial relata a situação, às vezes amputação, etc. Então já também aciona o águia, aí já aciona o águia e o águia vem pro local. Porque tem um pessoal ouvindo. Tem um pessoal que fica lá no grupamento, no comando de aviação, eles ficam na planeta dos principais batalhões. Não tem nada a ver com o Copom, é outra. Não, eles ficam, então, mas é o Copom que normalmente aciona. Eles ficam, a gente fala canaleta dos batalhões, então só que eles não conseguem acompanhar todos os batalhões da capital. Então eles ficam ali, deve ficar em alguma. Quando isso já acontece assim de imediato, ele já fala que o águia está. Ou então o Copom, a gente fala para o Copom, fala: Copom, aciona o águia. Aí o Copom já faz o contato lá com o solo águia, entendeu? Já faz o solo águia. Tem uma caneta específica deles, fala: o águia está no local, eles mandam para o local. Mas é bem desburocratizado. Então, um pouco mais burocrático, que também não é essas coisas, é quando você tem uma operação que vai precisar de um apoio do águia, não sei quando, fazer uma reintegração de posse, vamos precisar do apoio. Aí sim, isso tem que correr os canais. Né, quem autoriza isso hoje a gente chama a Coordenadoria Operacional da Polícia Militar. Se eu solicito, vamos supor que eu vou ter um evento grande aqui, eu queria o apoio do águia, uma operação grande, quero fazer, eu gostaria do apoio do águia aqui então eu tenho que fazer, aí eu tenho que solicitar, falar: olha, dia tal, eu vou ter uma operação que gostaria que o águia tivesse aqui e tal, dando um apoio nesse sentido, e aí quem vai decidir se ele vem ou não é a Coordenadoria Operacional. Okay. Que é inclusive o Coronel Carvalho, que comandava aqui o CPM-7, hoje é o coordenador operacional da Polícia Militar. Que bacana, que muito bacana. Muito legal. É um trabalho bacana, né? Muito bacana. Coronel, chegamos ao final. A gente só queria agradecer a presença do Coronel aqui. Nosso podcast é bem... É pequeno, mas é voltado muito para a nossa cidade. Para a cidade que a gente reside, que a gente mora, uma cidade que a gente tem um pouco apego pela cidade. O senhor está 6 meses, né? 6 meses, fevereiro, abril, não, desculpa, finalzinho de fevereiro ali, 6 meses, né? Então, 6, 7 meses. A gente deseja boas-vindas ao Coronel, mesmo que já estando trabalhando, atuando. Deseja boas-vindas, que o Coronel, que precisar, pode contar aqui com esse advogado, com essa doutora. A doutora Fabiana não está aqui em Guarulhos, mas logo vem para cá, porque ela tem um apego pela cidade também. E o senhor seja muito bem-vindo. Né? A cidade de Guarulhos precisa muito da Polícia Militar, precisa muito do apoio de vocês, e sem dúvida nenhuma a Polícia Militar é essencial para o cidadão de bem. Ok. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. Agradeço aqui pelas palavras, agradeço pela oportunidade, viu, de vir falar um pouquinho do que a gente tem feito, do que a Polícia Militar tem feito aqui em prol da segurança pública aqui de Guarulhos e de região. Né? Acho que é importante a gente ter esse espaço. Infelizmente hoje, né, assim, que é um trabalho, esse tipo de podcast, ele valoriza a nossa atuação, valoriza o nosso policial militar. Da publicidade. O valor aí, tal, da publicidade, tal, dos bons policiais, é isso que a gente precisa. Então, hoje, não só a Polícia Militar, a Polícia Civil, todas as suas seguranças são muito cobradas. Muito. Né? E pouco enaltecidas. E quando vem a valorização, e a gente tem que ser cobrado mesmo, não tem problema. Não a crítica pela crítica, a crítica para melhorar a prestação de serviço. Eu acho isso, eu não tenho problema com erro, não. Então não tem problema nenhum. Isso faz parte do processo. Né? Mas o problema é que quando essa questão da valorização,
ela não vem na mesma proporção. Então, sempre a crítica... Né, na verdade, os órgãos de segurança pública, eles são muito criticados e pouco enaltecidos. A cobrança é muito maior, dá mais espaço, etc. A gente apoia muito. E é isso. Então, esse tipo de entrevista é importantíssimo. Né? Obrigado pelo espaço. Quero agradecer aqui em nome do Comandante-Geral, Coronel Cássio. Né? Doutora Fabiana, obrigado pela atenção. Né? Eu respeito muito a Polícia Civil. Como eu falei, eu tenho um primo que era delegado de polícia, falecido. Né? Então eu tenho um respeito enorme pela instituição. Né? Hoje a gente trabalha juntos. Então, a gente tá tudo mesmo eu vejo aqui com o doutor, atualmente o doutor Severo, então a gente é parceiraço, a gente liga um para o outro. Vê isso aqui, não, doutor, vê isso aqui. Então, assim, eu acho que a gente tem, os objetivos são os mesmos e temos um inimigo em comum, que é o ladrão, o marginal, o infrator da lei, o criminoso. Sim. Então, assim, obrigado mesmo e a gente tá à disposição. Tá? A gente agradece. O senhor tem rede social? Quer deixar a rede social ou não tem rede social? Não, eu vou deixar a rede social do nosso CPA M7. Então deixa, por gentileza. Só consultar lá, Comando de Policiamento de Área Metropolitana 7. Né, no Instagram, e aí pode acompanhar um pouquinho, conhecer um pouco a Polícia Militar. E todos os batalhões têm a sua própria rede social, o 15º Batalhão tem, acompanha, e é bom que lá a gente costuma postar todas as fotos das ocorrências, etc, ver um pouquinho o que o policial militar está fazendo, né, as ocorrências que eles, né, a gente tem que tirar o chapéu mesmo, como eu já falei assim, e falo de novo, né, ser profissional de segurança pública, eu conto nos dedos de uma mão, assim, eu posso ter profissões tão importantes quanto, mas mais importantes eu devo contar nos dedos de uma mão, porque assim, não é uma profissão, né? não é um emprego, é uma vocação. É vocação. E, na verdade, Quem que hoje, né, na verdade, é um sacerdócio. Ele, para bem servir alguém que ele nem conhece. Né? E alguém que ele nem conhece, nunca viu o outro lá se predispôs a te ajudar. Não, tá aqui, esse cara aqui que tá pedindo. E te conhece, então se predispõe a ajudar, às vezes pagar com a própria vida, etc. Alguém que ele não conhece. Às vezes pagar com a própria quem vida. Faz isso? Sim. A essencialidade dos serviços prestados pela área de segurança pública não pode ser suprida por iniciativa privada nenhuma. Por exemplo, não desmerecendo, mas a saúde. Se a saúde entra em greve, tem iniciativa privada. A segurança pública não tem. É nós por nós mesmos. Fabi, obrigado. Obrigado também pela entrevista. Fabiana já é famosa na rede social, né, Michel? Fabiana já está famosa nas redes sociais. Quer deixar o arroba, Fabi? É @RossiValiaFabi. Eu é Eduardo Fonseca, advogado. Se inscreva no nosso canal. Dê um like, curte lá e vamos compartilhar esse nosso canal, né, Fabi? Com certeza. Obrigado, Coronel. Obrigada.